Alô, cães cimérios, tudo bem? Eu estou aqui com mais um Pergaminhos de Esquelos aqui no Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do YouTube. Eu, Marco Antônio Colares, atendendo a pedidos na nossa comunidade, vou falar dos antagonistas de Conan o Cimério e vou usar nesse primeiro vídeo o primeiro conto publicado de Conan, A Fênix na Espada, que está aqui nesse livro aqui da Conrad e também no livro da Pipoca e Nanquim. Então vamos falar dos antagonistas do Conan na Fênix na Espada. Mas antes da gente vir com a vinheta nossa aqui do canal, eu quero aquele acordo para que a gente possa tirar o selo do Pergaminhos de Esquelos. O acordo consiste em você aí nos ajudar a crescer o canal. Comenta, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para outros vídeos do Pergaminhos de Esquelos. Então é isso, solta a vinheta aí, vamos lá! Pois bem, cães Pictus, vamos falar da Fênix na Espada, mais especificamente os antagonistas do Conan neste conto, que é o primeiro conto publicado do Conan na revista Weird Tales, em dezembro de 1932. Esse conto, na verdade, é uma reescrita de um conto anterior do Howard, chamado Por Esse Machado Eu Governo. Esse conto não era do Conan que está ali, mas sim do Rei Khal, que está ali no cantinho. O Por Esse Machado Eu Governo era um conto que tratava de uma conspiração contra o rei da Valúzia, o rei Atlante da Valúzia. O problema é que o conto não foi aceito para publicação. Por que não foi aceito? Porque o editor da Weird Tales ele considerou que faltavam elementos weird, né, estranhos, sobrenatural para o conto. E aí acabou então não aceitando o conto. O conto ficou na geladeira e depois de algum tempo ele foi finalmente publicado pelo Howard. O conto A Fênix na Espada se passa mais ou menos um ano após o Conan tomar o poder na Aquilônia, matando o antigo rei Numedíades, um acontecimento que tem relação com a guerra civil em que Conan liderou para derrubar o tirano do poder. Essa guerra civil é comentada apenas num conto chamado Lobos Além da Fronteira, em que fala exatamente que o Conan, que esse bárbaro que estava na fronteira, ele está lá lutando no meio da guerra para derrubar o monarca da Aquilônia. O fato é que os nobres da Aquilônia eles não aceitam muito bem o fato do Conan, um bárbaro estrangeiro, estar no poder e alguns deles armam uma conspiração. Então vamos falar especificamente quem são os inimigos de Conan em A Fênix na Espada. Bom, eu posso dizer que na Fênix na Espada nós temos primeiramente os conspiradores. Os conspiradores são liderados pelo nobre exilado Ascalante e formam, além desse nobre, os chamados Quatro Rebeldes. É como se eles se autoproclamam. Esses quatro rebeldes, que têm como líder o Ascalante, então formando os 5 conspiradores, Ascalante mais os 4 rebeldes, são o bardo Rinaldo. O bardo Rinaldo é aquele que instiga a população contra Conan, com as suas poesias, as suas canções. Aliás, quando Conan era inimigo do antigo rei Numedíades, ele falava mal do antigo rei, chamava ele de tirano, e o Conan foi proclamado como um libertador. Porém, quando Conan assumiu o poder, Rinaldo começa a falar mal do bárbaro cimério. Tanto é que o braço direito de Conan, Próspero, diz para o Conan: você deveria enforcar este bufão no prédio mais alto da Aquilônia. Ao qual o Conan responde: não, meu amigo Próspero,
Esse bardo, ele tem um poder maior do que meu. As suas canções, as suas poesias chegam ao povo. É muito mais poderoso, são muito mais poderosas do que o meu cetro. Conan é bem sábio. O segundo conspirador é o Conde de Caraban, que vai organizar a parte da conspiração para controlar o povo quando o rei for assassinado. Depois nós temos o rico barão de Átalos, o Dion, o cara que financia o golpe, a conspiração. Além de Gromel, que é o líder da Legião Negra, a Legião Negra que defende, em teoria, o rei. Como é que funciona a conspiração? A conspiração é muito inteligente e eu vou falar com você, para vocês com detalhes desta conspiração para derrubar o Conan, tá bem? Bom, a conspiração funciona da seguinte forma. O Dion usa os seus recursos para que bebidas alcoólicas cheguem aos Pictos. Os Pictos, embriagados na fronteira, atacam as fronteiras da Aquilônia. Ele então estimula os Pictos a atacarem as fronteiras da Aquilônia. Obviamente que o rei envia as tropas do general Palantídes para aquela região, os gunderlandenses formando o grosso da infantaria, os arqueiros bossonianos, ou seja, Tarante, a capital da Aquilônia, está menos guarnecida porque os Pictos estão atacando a fronteira. Além disso, o Numa, rei da Nemédia nessa época, ele é primo do conde Troceiro, que é a sustentação feudal de Conan. Os cavaleiros de Pontaine são os mais poderosos cavaleiros do Ocidente. E então, ele é a base do poder de Conan. O Numa então vai requerer que o Troceiro vá até a Nemédia para conversar. Ele vai ao lado de Próspero, deixando Conan então sozinho no seu palácio da Aquilônia. O Gromel então urde um suborno para que os guardas da Legião Negra saiam da frente dos aposentos do Conan e o Ascalante, junto com seus 16 assassinos, invade então o quarto do rei enquanto ele dorme e assassina o rei. O Volmana, o conde de Caraban, cuida da parte do policiamento da cidade, impede manifestações contra o golpe, ou seja, faz o controle público de Tarantia enquanto a conspiração acontece. Então essa é a conspiração desses carinhas aí. Só que eles não contavam que estavam enfrentando, por um lado, Conan da Aquilônia, um sujeito que tem agilidade de pantera, torso taurino, sentidos de ave de rapina, e também não contavam com Tote Amon, o feiticeiro escravo de Ascalante, que se liberta e manda um macaco, um babuíno das sombras dos mundos interiores para matar Ascalante enquanto ele invade o quarto de Conan. Dá tudo errado e esses conspiradores não conseguem então levar adiante o seu golpe contra o rei bárbaro. Mas vamos falar de Tote Amon, o segundo grande antagonista deste conto. Ainda que não seja de Conan, mas faz parte do processo que leva a Conan a ter que lutar contra a sua criatura. Vamos para Tote Amon. O que eu posso falar de Tote Amon? Tote Amon, em A Fênix na Espada, ele é um relés escravo, ele está escravizado, ele é escravo do nobre Ascalante, o líder da conspiração. Ele está escravizado, mas ele nutre um ódio mortal pelo seu amo e senhor. E ele quer, a todo custo, recuperar o seu anel do poder, o anel da serpente de Sete, que é uma cobra enrolando e mordendo o próprio rabo, para poder se libertar. Pois o Tote Amon, que é descrito como um gigante estígio, interessante isso, né? Um homem muito grande, ele colocou seus poderes necromânticos e de invocação
vamos dizer que é esses os poderes do Totyamun que são descritos no conto. Ele consegue falar com os mortos, levantar os mortos e controlar os mortos, além de invocar criaturas dos mundos interiores, como ele vai fazer com o babuíno das sombras que vai invocar nesse conto. Ele colocou parte do seu poder no Anel de Sete, e quando foi roubado esse anel, ele perdeu esses poderes. Fugiu da Estígia porque tinha muitos inimigos e em Kote estava escondido de uma caravana de comerciantes. A caravana foi atacada pelos mercenários de Ascalante e ele se tornou prisioneiro. Quando ele descobre que o anel está de posse do Dion, barão de Átalos, ele mata o nobre rechonçudo e recupera o seu anel, e recupera os seus poderes. Totyamun então invoca uma criatura das sombras, ele tem uma sandália de Ascalante, faz com que essa criatura então persiga o seu antigo amo e senhor e leve esse homem ao assassinato. Na verdade, o azar que ele tem é que enquanto o Ascalante está atacando Conan, Conan está com uma espada com uma fênix gravada, e isso vai levar ao fim do babuíno das sombras. Vamos falar um pouco mais dessa criatura, que é muito importante também no conto, um outro antagonista do nosso bárbaro Cimmerian. O babuíno das sombras, por sua vez, é uma criatura invocada por Totyamun. Totyamun, ao matar Dion, ao matar o nobre, o barão de Átalos, ele pega o sangue do barão, passa no anel, mais especificamente nos olhos da serpente de Sete, e faz um ritual, que são os poderes do Totyamun, são as habilidades de invocação de criaturas dos mundos interiores. Não esquecendo que o Totyamun não é um arqui-inimigo de Conan, ele não se importa com o Conan, ele só aparece nesse conto e ele é citado em mais dois. Eu lembro ele sendo citado, por exemplo, no Deus da Cesta, ou Deus na Urna, quando ele manda uma urna contendo uma serpente com o rosto humano, uma espécie de criatura do mundo antigo, para matar um sacerdote de Ibis. Mas isso eu conto depois. O fato é que o Totyamun então faz essa invocação e manda sua criatura para matar Ascalante, o seu antigo amo e senhor, pois ele se liberta ao recuperar o anel. Totyamun então manda uma criatura que ele mesmo diz: nenhuma arma mortal pode matá-la. O problema é que o Conan está com sua espada e na noite anterior, ou na noite da conspiração, ele sonhou que chegou no Monte Golamira, que fica em Tarântia, onde está enterrado um antigo sacerdote de Mitra, Epimitreus. Esse sacerdote de Mitra veio num sonho para Conan e disse: você tem inimigos poderosos, e eu vou gravar então uma fênix no cabo de sua espada para enfrentar esses inimigos sobrenaturais. É essa fênix no cabo da espada que permite que Conan, ao acertar o babuíno das sombras, consiga destruir a criatura, que vira uma fumaça e desaparece no ar. Então os antagonistas de Conan na fênix na espada são os conspiradores, Ascalante mais os 4 rebeldes, Totyamun, que não é um antagonista especificamente do Cimério, porém quer se livrar do seu antigo amo e senhor Ascalante e acaba invocando a terceira criatura antagonista, a besta do conto, o babuíno das sombras, que ataca Ascalante no momento em que ele está liderando a conspiração contra Conan. Conan então acaba com todos eles, com suas táticas de batalha e, obviamente, que manda o babuíno das sombras de volta para os mundos interiores. Muito obrigado. Depois a gente continua aqui com Pergaminhos de Esquelos e outros antagonistas. Vamos seguir aqui com a Cidadela Escarlate, mas, por hora, eu me despeço. Até mais, Cães Pictos, com um próximo Pergaminhos de Esquelos para vocês. Comenta, curte o vídeo se gostou e se inscreve no nosso canal. Até mais.